Graça e paz em nome de Jesus, nesse dia chamado hoje. Venho por meio desta compartilhar um pouco da palavra do seu coração. Amados, fiquei de compartilhar com vocês sobre mulheres, né? Na seara do Senhor. Mas Deus, ele me colocou essa palavra no meu coração. E eu meditando em Gênesis e me chamou muita atenção que Deus, na virada do dia, né? Deus desceu para ver Adão e Eva. E eles se esconderam, isso me chamou a atenção. Quantas pessoas, né? Como Adão e Eva estão pecando, estão se escondendo da seara do Senhor. Nesse exato momento que eu estou falando com você, tem pessoas que estão pecando. E diferentes daqueles que aceitaram a Jesus, como sempre digo, não estou julgando ninguém. Vocês que aceitaram a Jesus, vocês escolheram estar na casa do Pai, rejeitando o prato do pecado, né? E todo dia, meus irmãos, temos que rejeitar o prato do pecado, né? E diariamente, continuamente, como 1 Tessalonicenses também fala, né? Orai sem cessar. Então, da mesma forma, temos que rejeitar o prato do pecado. Querido, resistindo, né? Resistindo ao diabo, você pode ter certeza, e ele fugirá de vós. Amados, Deus está aqui neste lugar, aonde você está neste momento, aonde eu estou. Ele está contemplando as nossas vidas. Quando ele desce, né? A Bíblia diz quando ele desce num lugar, e aonde você está, aonde eu estou, Deus, como disse, está contemplando. Quando ele descer, a gente não vai se esconder, a gente vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Assim também como Maria, né? Maria Madalena, quando o anjo disse que ela ia ter Jesus, né? Ela falou: eis-me aqui, Senhor. Que se cumpra, né, o seu querer na minha vida. Diga isso para ele, em nome de Jesus. Como disse, ia compartilhar com vocês as mulheres na seara do Senhor. E me chamou a atenção, né? Sobre doenças, sobre enfermidades. Nada a ver, né? Do que eu ia compartilhar com você. Amados, as doenças e as enfermidades existem como consequência, né? Do pecado de Adão e Eva, né? Eles se esconderam. Então, se eles se esconderam é porque eles pecaram. E as doenças e as enfermidades existem como consequência, né? Da entrada do pecado no mundo. Em Gênesis 2, versículo 17, me chamou a atenção. A Bíblia diz que: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer desta fruta, certamente você morrerá. Ou seja, meus amados, isso é uma ordem do nosso Senhor, né? Ordem essa que Deus, ele ao colocar, né, o homem no jardim do Éden, para cultivar, né, para cuidar, para cultivar, o homem podia comer de toda a árvore. Deus não proibiu que ele comesse, que ele não comesse das árvores que estavam ali ao redor. Ele disse que poderia comer de todas as árvores. Mas Adão e Eva, eles desobedeceram, né? Mas Deus deixou bem claro que ele não comesse da árvore do conhecimento, ou seja, do bem e do mal. E meus amados, Adão e Eva, eles desobedeceram, eles pecaram. E quando eles pecaram, as enfermidades, as doenças, naquele exato momento, como consequência, né, o pecado, ele existe por causa disso. E em consequência do seu pecado, né, toda doença e toda enfermidade deu entrada no mundo. Por isso que existe doenças, por isso que existe enfermidade, por causa disso, né? E não são as minhas palavras, a Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. Ou seja, o pecado dele, né, o pecado de Adão, ele trouxe consigo que a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Está escrito, não são as minhas palavras. Meus amados, percebemos que tudo isso que foi causado, né, sabemos que tudo isso foi causado pela ação de quem? De Satanás, ou seja, enganando Eva, né? E assim sucessivamente Eva deu o fruto proibido para Adão e todos pecaram. Mas Jesus, meus queridos, demonstrou o seu poder, né, sobre as enfermidades, sobre as doenças. Glória a Deus por isso. E o mais importante, meus amados,
sobre aquele que causa as doenças, Satanás, né? Queridos, Jesus não apenas demonstrou poder sobre as doenças, sobre as enfermidades, mas ele mostrou o quê? Demonstrou poder sobre a própria morte. Olha aí, meus amados. E sobre o causador das enfermidades. Quem é o causador das enfermidades, das doenças? Satanás. Amados, eu vou mais longe, né? Jesus, ele tem as chaves da morte e do inferno. Oh, glória a Deus. Amém? Isso, meus queridos, é o que? Soberania, isso é poder, isso é autoridade de Cristo. Sobre tudo isso, meus amados, creia nisso. A Bíblia diz, meus queridos, não são as minhas palavras, Jesus foi capacitado, né, naquela época pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, e para realizar milagres. E o Senhor delegou, meus queridos, à igreja o mesmo poder, tanto para os discípulos como para a igreja, o mesmo poder que estava sobre ele, sobre si. Amados, Jesus não apenas demonstrou poder sobre as doenças e as enfermidades, mais do que, mas também sobre a própria morte. Oh, glória a Deus. Ou seja, ao curar, né, os doentes e dar vida aos mortos. Amados, o Senhor Jesus mostrou o seu poder sobre o pecado e as suas consequências. Amém? Meus queridos, Jesus, ele tem um poder para curar. Creia nisso. Se você tiver alguma enfermidade, se você tiver alguma doença, fale com toda a autoridade. Você que aceitou Jesus está repreendido, está anulado em nome de Jesus. Peça para Satanás afastar de sua vida. Repreenda todo o mal, porque ele delegou autoridade a vocês. Amém? Amados, Jesus, ele tem poder para cuidar, para curar, né, para as doenças físicas e espirituais da humanidade. Só você crer, meu irmão. Se você crer, você verá a glória de Deus. Jesus, ele curou as pessoas por sua própria autoridade, meus amados. Como assim, Jacques? Autoridade, meus queridos, para cuidar dos doentes, libertando as pessoas oprimidas do diabo. Quantas pessoas estão sendo oprimidas pelo inimigo. Amados, pregado na cruz, a Bíblia diz que Jesus, né, homem perfeito, sentiu o que? As dores, sentiu as nossas dores. Ele sabe o que passamos, ele sabe o que se passa nas nossas vidas. Dos cravos, meus queridos, que foi pregado, né, sobre ele. Ele sabe o peso do pecado. Ele sabe o peso do pecado da humanidade. Ou seja, Jesus, ele levou suas dores. Creia nisso. Amém? Apocalipse 21, versículo 4 diz assim: Ele enxugará todas as suas lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor. As coisas antigas já passaram. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Deus continue te abençoando. Deixe um comunicado aqui a todos em nome de Jesus. Eu vou dar um tempo de compartilhar essas mensagens para me aprofundar mais na palavra de Deus, para que assim eu possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, no momento certo, no momento propício, estar compartilhando a palavra do Senhor com êxito, com sabedoria, com discernimento, para que assim o nosso Deus seja glorificado. Agradeço a todos em nome de Jesus. Deus continue abençoando poderosamente a cada um de vocês. Deus continue abençoando a todos. Até lá, em nome de Jesus.